Vamos? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos sinalizador evolutivo. Isso é dentro da evoluciologia, no âmbito da evolução. É a realidade, consciência, o objeto, o instrumento, o local, a ideia, a instituição, o averpom, quer dizer, a verdade relativa de ponta, capaz de indicar a decisão ideal no momento evolutivo, apontando o caminho melhor para a consciência lúcida seguir. Agora, nós falamos aqui sobre a diretriz da carreira pessoal, os aportes evolutivos, a bússola consciencial, o prumo do destino, o foco da lucidez, que é aquilo que eu chamo do megafoco, a diretriz do megafoco. A pérola negra, rara e cara. E aí nós falamos também sobre os detalhismos aqui, e na argumentologia, na taxologia, nós mostramos 10 categorias de sinalizadores evolutivos na ordem alfabética como exemplo. No fim nós falamos, toda consciência, homem ou mulher, mesmo a mais lúcida, sempre encara um momento evolutivo no qual carece de sinalizador evolutivo para decidir acertadamente os próximos passos. Qual tipo de sinalizador evolutivo é mais empregado por você? Tal dispositivo funciona com eficácia? Agora, eu quero dizer que esse verbete é o 1031, tem 3 páginas, tem 37 logias e tem 6 máximos. Eu estava falando aqui ainda há pouco com a turma aí, as minhas intelectuais que me mandam, quer dizer, que mandam em mim, que são minhas assessoras, e eu sou assessor delas, que uma hora qualquer eu vou trazer aqui alguma coisa sobre o Logos, para mostrar mais os detalhes de logias, porque já faz alguns meses desse ano que eu estou falando de logia aqui, né? E agora nós estamos dando todo dia os totais. Seria bom explicitar mais o que é a logia. A logia vem dos gregos, que é o processo do Logos, que é o problema da sabedoria, do saber, do entendimento, do estudo, da pesquisa, da verdade. O processo todo é a verdade em si. Então seria bom a gente mostrar. E sinalizador evolutivo de hoje, ele está bem simples, mas mostra a nossa realidade. Por exemplo, eu falo indicador evolutivo, assinalador evolutivo, o guiador exemplarista, o ponteiro cosmoético, o modelo evolutivo. Tudo isso é. Agora aqui eu já tenho umas perguntas que eu já vou começar a falar. Tenho como precedente, convivi num passado recente com uma pessoa, porém não tive competência para bancar. O espaço físico do convívio é similar à baratosfera? Às vezes, né? Depende de quem escolhe, né? Tem gente que faz aquilo que nós chamamos, que é embaixador e a embaixada da baratosfera. Nós nos amamos, porém tem receio de novamente não bancar. Voltar ao relacionamento é retrocesso ou assistência? Para voltar a morar com ele, teria que deixar minha família, o que acho difícil. Isso. Tá, aí tem que ver por que você acha difícil. A primeira pessoa que você tem que examinar é você. A segunda pessoa são seus familiares, a sua parentela. Em terceiro lugar, é ele. Esse é o melhor caminho que você pode examinar. Precisa de ver o que você quer. Uma coisa, a gente vem nesse mundo, mas a gente não forma dupla evolutiva com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia. A gente forma com outra pessoa fora da família nuclear. Eu acho que nesse ponto aqui é importante falar nisso, né? Outra, comecei o curso CIP, já tenho alguma facilidade de me projetar. E até conhecer esse curso não via muita funcionalidade nesse ato. Pergunto, como posso otimizar a projeção para torná-la mais útil? Gostaria de acessar minhas vidas passadas porque imagino ser útil no processo da minha evolução.
Quero saber como posso fazer isso e quais os cuidados a tomar nesse sentido. Olha, seria bom você ler um livrinho meu, que tem 1.200 páginas, que chama Projeciologia. Lá responde tudo que você queira. Aqui não adianta ler só verbete, não. Tem que ver o livro mesmo. Projeciologia é o nome. Outra pergunta. Todos os dias ao despertar eu penso, estou projetada temporariamente numa dimensão mais densa, que é a dimensão intrafísica. Essa atitude é um fixador cosmoético? Tem notado que a cada dia o intrafísico fica mais parecido com a baratosfera. Isso é outra pessoa, tá, gente? Não é a mesma, não, tá? É como se fosse uma dimensão só. Isso é uma ampliação do parapsiquismo? Não. É uma ampliação do assédio. Uma pessoa, pelo contrário. Hoje mesmo, eu estou fazendo aí um holopensene. Como é que chama? Eu cheguei a falar para vocês? Não dei, não. Mas é o holopensene, hein? Desassediador. Ele é desassediador. Então veja, do jeito que está aqui, o seu holopensene, a sua atmosfera, o seu ambiente é assediador. Então ele está representando a baratosfera por causa disso. É você que cria isso. A responsável é você. Você tem que superar esse processo. Eu, por exemplo, eu não moro, o meu ambiente, meu holopensene, a minha atmosfera, não é da baratosfera. Eu me sinto muito bem, sou mais tranquilo, posso trabalhar horas e horas. É muito diferente. E, de modo geral, o nosso holopensene aqui não é baratosfera. Agora, eu sei que tem um lava-jato lá na entrada, tem outros jatinhos no meio, e tem aqueles de todo momento aqui. Isso aqui tudo é desassédio permanente, né? O que você falou? Pois é o que nós estamos falando. O senhor comentou em uma tertúlia anterior sobre a importância do velório para as pessoas que ficam. Queria entender melhor sobre esse assunto. Tem evitado estar presente nos mesmos, mesmo com enterros de familiares. Olha, o processo de velório é o seguinte, o ideal é a pessoa pensar o positivo e ser alegre. Todo mundo que começa a ficar triste e chora no velório faz mal para a pessoa que dessomou. Todo mundo que é alegre, que fala e exalta aquela pessoa que dessomou positivamente, ajuda a pessoa. Agora, a coisa mais séria é o culto da saudade, que é uma técnica de mais de 60 anos que foi aplicada em Uberaba, a partir de alguns espíritas e maçons, inclusive eu participei disso há muito tempo, que a pessoa, em vez de mandar coroa de flores quando a pessoa morre, ela manda um dinheiro e assina lá uma lista para fazer a compra de objetos ou alimentos ou qualquer coisa positiva que esteja dentro da linha de interesse daquela pessoa que dessomou. Então, por exemplo, ele gostava muito de criança. Então, junta aquela dinheirama toda das coroas de flores, em vez de comprar a coroa de flores, eles fazem uma listagem das doações e se compra, por exemplo, um monte de alimento para as crianças que não têm muita, entende? Tem muita fome e que não tem. Compra remédio para os meninos. E, enfim, aplica aquilo em nome da memória, aquilo que eles chamam in memoriam, em memória da pessoa que dessomou. Vocês não acham que isso é batatofe do ponto de vista cosmoético, evolutivo, de alto nível? Isso chama culto da saudade. Agora, ó, isso é o mais importante para você entender o que é velório. O mais é ir ao velório e exteriorizar a energia. Se você é pobre em matéria de energia, não deve ir ao velório. Só deve ir ao velório quem é competente. Quem mexe com energia para não vir para casa com dor de cabeça, dor de barriga, tossindo, com falta de ar ou qualquer coisa devido às alterações dos chakras. Algumas vezes tem o famoso frio na barriga. Já tem, de certa forma, identificado que ele está associado a dois itens. Ansiedade e meu eu interior, os egos passados. Essa relação tem coerência? Tem. Agora, você só esqueceu de falar uma coisa que eu acho importantíssima, talvez seja a primeira. O nome é pusilanimidade, medorréia. Medo. Aqui não está falando. Ansiedade, meu ego interior, isso não...
Tá? Ó, você está tirando o corpo fora do medo. Você está vendo? É aquilo que eu estava falando para você. É o medo. As pessoas não gostam de enfrentar a si mesmas. Elas são pusilantes. Ela estava me contando que fizeram uma reunião. Na hora que falou trafar, todo mundo expôs. Na hora que falou trafor, todo mundo se ficou quieto, porque ninguém queria receber crítica. Agora, sinto dificuldade em amenizar, eu mesmo extinguir essa sensação, ainda mais pelo momento delicado que estou passando. Tem uma dica? Como trabalhar a ansiedade? Olha, a primeira coisa é o seguinte, fica firme, tenha confiança em você, use o estado vibracional, que o amparador vai te dar força para você superar essa medorreia. Comecei há algum tempo a fazer prática da mobilização básica de energia de forma disciplinada e diária, fazendo o EV 20 vezes ao dia. Nos últimos dias, ao fazer a mobilização, venho sentindo uma angústia na nuca e em parte das costas. Essa sensação um pouco incômoda. O que isso poderia significar? Significa que você está no fim do seu assédio. A hora que mexe na nuca é porque está mexendo nos assediadores. Você veja, eles se afastaram. Agora os seus EVs estão começando a dar resultado. Eles vieram para não perder a vítima. Eles estão lançando as vascas da agonia. A última coisa que ele pode, para segurar a presa, para ela não ir embora. Insista, não desista. E põe energia. A hora que você sentir o negócio aí na nuca, põe energia e começa a pensar em você mesmo, na cabeça, na parte occipital da nuca, a parte de trás da cabeça. E pensa seriamente com a energia até você sentir que limpou. Faça isso quantas vezes for, porque isso aí é o último plug, a tomada que está ligada do assediador a você. Isso aí é o máximo. A pessoa está descrevendo perfeitamente o problema, ela está entrando em convalescência. Isso é o máximo. Daqui a pouco a gente pode te dar alta. Está no fim. Agora, gente, eu queria falar aqui para vocês que o Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região de Santa Catarina fez uma nota de esclarecimento sobre um processo para esclarecer a população sobre a psicoterapia reencarnacionista. Estão mexendo nisso na psicologia e o conselho está acabando com esse povo. Está aqui, ó, quem quiser ler, está aqui com calma. Fala o autor, quem é, ele tem as coisas na internet e são uma porção de situações. Agora, quem mexe com isso é Mauro Cuítico. Ele é que faz e lançou essa situação. Isso aqui é do dia 29 de outubro. É uma palestra que foi feita em Florianópolis dele. Ele é médico, psicoterapeuta, autor de 5 livros e presidente da Sociedade de Psicoterapia Reencarnacionista. Dessa vez os psicólogos estão enrolados, porque é gente deles. Aí, quando eles falam da gente, né, está bem fora, mas esse aqui não. Estão lavando a roupa suja em casa, tá certo? Agora, outra coisa, pode pegar aí. Outra coisa, eu estou aqui com um livro que é como se fosse um romance histórico do Paulo Novaes, que é um dos autores aqui da área nossa, conhecido, etc. O livro chama Caravela dos Insensatos. É uma viagem pela Renascença. Olha, o livro, o texto dele, para quem tem paciência, é bom para ver os negócios, que tudo é historiado. Tudo é dentro da história, mas é romanceado. E eu não gosto desse tipo, desse jeito, não posso perder tempo com isso. Mas esse livro tem um mérito. Ele tem aqui o índice de biografias dessa época, entre 1350 e 1550. De todo mundo com biografias resumidas. Isso aqui, o Paulo Novaes fez um belo trabalho. Está muito interessante aqui. Tem toda essa turma que a gente vê lá. É pena que até a Laura não esteja aqui hoje, que esse livro aqui seria bom ela ver. A outra aí que eu já falei é a Beth, que está estudando essa época aqui. Agora, o processo é da Renascença. Aqui
pelas biografias, elas vão de 1350 a 1550, são 200 anos. A Renascença está ali no meio. Isso é a época da descoberta do Brasil, tem o Brunelleschi, esse povo todo, os grandões de lá, a turma dos Médicis, uma porção de coisas. Mas as biografias, o resumo, as microbiografias, é muito interessante. Se alguém quiser ver, está aqui o livro. A Caravela dos Insensatos. Agora, fala do Cristóvão Colombo, dos parentes do Colombo, todo com a biografia de cada um. É interessante. Isso aí a gente não encontra todo dia assim, mastigado, tudo arrumadinho. Você quer falar? Faz favor. Como é que está a Unescom depois de fundada? Vai bem? Está tudo bem. Já está engatinhando direitinho? Está engatinhando. Tá? Então, aqui na fatologia, você colocou lá na primeira linha a diretriz da carreira pessoal. Eu queria entender o porquê da diretriz da carreira pessoal no conceito porque é ela que tem que ter um sinalizador antes, durante e depois para a pessoa escolher a profissão dela corretamente, né? Quanta gente aí que pega 3, 4 profissões e não fica com nenhuma? Porque não tem um sinalizador evolutivo, ela não sabe o que ela quer. Observa, eu dou um exemplo nisso. Eu fiz muitos cursos, fiz 2 cursos superiores, mas veja, eu não perdi a diretriz de nada o tempo todo. Tudo que eu fiz foi de acordo. Primeiro, o Brasil não tinha, lá, principalmente no interior, não tinha faculdade de medicina. Eu fiz odontologia porque eu não podia sair de lá, porque eu tinha que sustentar as coisas do meu povo. Eu era o mais velho. Então, esperei. Foi 1, 2 anos só que eu acrescentei ali a mais para fazer medicina. A medicina nossa não inclui a odontologia, ela é separada. Eu estudei mais do que o americano estuda. Que eu estudei odontologia e depois estudei medicina. Você está entendendo? Agora, isso para mim, eu falei assim, essa vai ser a minha carreira básica, meu currículo, a minha linha profissional. Porque eu quero estudar é a personalidade, é a consciência. E a medicina é a melhor coisa que tem por aí para isso. Sem medicina não adianta nada. Se eu for estudar só psicologia, eu não estudo a filosofia ou a fisiologia como precisa das funções. Então eu tinha que estudar tudo para ver a coisa como é que era. Agora, quando eu fui estudar fora, eu estava continuando a estudar a consciência. Curso que eu fiz no Japão, em Hollywood, na Europa, nos Estados Unidos, tudo foi de acordo. Agora, quando uma das características que a gente pode ver é os traços, a facilidade, a habilidade para você, né, escolher, né? Agora, quando você vê que aquilo que você tem muita habilidade não é o que dá dinheiro, que você consegue fazer o pé de meia, como é que a gente muda, faz uma coisa, é bom para você diversificar seus skills, seus talentos, seus potenciais. Agora, ó, eu vi falando aqui que o meu negócio todo eu sou osso duro de roer. Eu sou da turma do homem do piolho. Tá certo? Aquela da mulher do piolho. Eu sou isso. Pelo seguinte, eu falei desde pequeno que eu quero estudar a cabeça. Eu nunca mudei isso. Minha vida inteira. Choveu canivete, teve inundação, vulcão explodiu, tragédias, suicídios, acidentes, doenças graves, morte inesperada. Eu não mudei nada. Estou na minha. Essa é que eu chamo da consciência javali. Agora, o que você acha assim, que é mais importante para a pessoa? Eu tenho esse sinalizador desde que eu nasci. Tá certo? Eu estou dando um exemplo aqui para vocês, para mostrar. Minha vida é isso. Não vem que não tem. Qualquer um pode fazer isso. E é até mais fácil. Porque você já tem escolhido aquilo que você precisa. Mas como é que você diz? Não, eu queria a questão assim, do que é necessário de traço para a gente desenvolver, para ter o senso de empreendedorismo, por exemplo. Eu não tenho isso. Eu não sei como é que eu faço isso. Aí você tem que começar na estaca zero, você tem que começar a estudar, se dedicar ao processo, enfim, fazer toda a jornada, a trajetória do trabalho, da carreira. Isso é a carreira, né? Carreira profissional. Tem que chegar lá. Agora, o problema todo sério não é isso, não. É você ver o que você está fazendo hoje. O empreendedorismo seria muito importante, aí é outra coisa. Entendi. Tem que ver o que você está fazendo. Hoje não é o que dá dinheiro. Então... Eu, por exemplo, você já pensou? É uma beleza se eu for me dedicar à música,
Mas isso é boavidismo, isso é dor de cabeça. Dedicar à arte, fazer coisas superficiais, coisa que me agrada. Quer dizer, eu não vim aqui para colocar o hobby, o prazer, a diversão, o divertimento em primeiro lugar. Não, mas não faço isso. Pois é, eu sei. Mas isso é a nossa orientação. Então você tem que fazer aquilo que vai ajudar o desempenho da sua ProEx, a execução da sua programação. Olha o que é. Tá certo? Tá bom. Aqui nós temos outra pergunta. Com relação ao sinalizador evolutivo, muitas vezes acontece o caminho certo, com dúvidas erradas, ou o caminho errado, com dúvidas certas. Como ter e trabalhar melhor os sinalizadores? É escolher um caso e meter a cara, para aprender. Se errar, é bom, porque vai aprender a acertar depois. Mas tem que ir. Se a pessoa ficar, estou em dúvida. Eu conheci gente que está em dúvida há mais de 40 anos. Perdeu a vida. Faço TENEPS há 1 ano e meio, no horário das 6 às 7 da manhã. E desde junho desse ano, depois que me separei, sinto diferença na assistência durante a TENEPS. Estou sentindo mais sono e dificuldade de mobilizar as energias. Como saber se estou realmente fazendo TENEPS? Como qualificar a condição de assistido versus assistente? Outra dúvida é que, em relação à caixinha dos pedidos, como saber o tempo de retirar aquela pessoa da assistência? Olha, de 6 em 6 meses você dá um balanço em tudo e queima tudo. Agora, aqueles que for mais recentes, você deixa. Olha a inspiração que você vai ter do amparador. Agora, esse caso aí, você tem que ver a sua separação. Toda pessoa que se separa cria problema de todos os aspectos. E o principal deles é o problema emocional. A emoção está pegando a sua TENEPS. Coloca a TENEPS de um lado e faz o cotejo com as suas emoções. E depois, faz o cotejo com a condição da sua separação. Olha o que é que você já ajustou depois da separação. Já arranjou uma dupla? Já mudou a situação? Entrou no outro patamar? O que há? É isso que tem que ver. O problema aí que você falou, você não explicou. É a separação. Será que uma palavra pode ter sido meu sinalizador evolutivo? Sim, às vezes uma palavra só indica um destino para a pessoa. Ou, por exemplo, nós estamos aqui, aí uma pessoa grita lá uma palavra só. Qual que é a palavra? Fogo! Acabou, o destino. Às vezes o outro pisa em cima do outro e mata. Pronto, olha o destino. Será que uma palavra, então, pode ter sido meu sinalizador evolutivo? Sim. Em 1970, quando tinha 18 anos, fui fazer cursinho pré-vestibular que se chamava Projeta. 2 anos depois fui trabalhar em uma agência chamada Projeção. Quando vi o livro Projeciologia em 1990, não sabia bem o que se tratava, mas queria ter de qualquer maneira. Em 1992, tornei involuntário no IPC, sempre achei isso uma grande coincidência. Pode ser, mas que pode ser o destino, pode ser, né? Agora, a propósito, como é que você está com as suas projeções? Né? É uma boa pergunta, vocês não acham? A gente pergunta. Por favor, Ieda. Professor, no caso aqui do sinalizador, quando a pessoa ela percebe o sinalizador, ela toma a decisão, mas ela tem dificuldade de manter a decisão por questões emocionais. Qual que é a orientação? É continuar persistindo? É quebrar a cara. É tomar a decisão mesmo chorando. Esse é o caminho. Ou a gente faz aquilo que a gente precisa ou desiste. Nós não somos nem vegetais nem subhumanos. Somos gente. A gente sabe o que quer. Vergonha na cara e brilho e dignidade aqui, não faz mal para ninguém. Vergonha na cara. Decisão. E não ter medo. É errando que a pessoa aprende a consertar tudo, a melhorar. Ninguém faz as coisas de início certinha. Todo mundo erra alguma coisa. Isso faz parte disso. Agora, o maior erro é não se prestar à experiência. É não se dedicar à pesquisa. Entendeu? Tem que fazer experimento. Sim, vai investindo então. Como é que você vai saber se o experimento é bom ou não? Lembre-se do Edison. 1157 experiências da lâmpada. Tudo deu para trás.
O assistente dele já não aguentava mais. Então, interpelou. Quando é que o senhor não vai parar com isso? Eu falei assim, não, eu estou aprendendo. Eu sempre falo isso aqui. São 1.157 experiências que eu sei que não dá para chegar na lâmpada. Eu tenho que arranjar agora a 1.158. E ele foi, aí ele descobriu. Teve uma hora que ele arranjou a lâmpada. Certo. Outra questão a respeito do Mater Pensene, que foi falado ontem, estava pensando, se a gente veio da Baratrosfera, fez apenas um curso intermissivo, a gente vai ter Mater Pensene positivo? Vai, porque a maioria de vocês não vieram diretamente da Baratrosfera. Você estava no intermediário, no limbo, não é isso? Nesse limbo, então, a gente vai conseguir ter um Mater Pensene positivo em função disso? Vamos falar a verdade. Para chegar no curso intermissivo, do jeito que foram esses primeiros, a pessoa sair diretamente da Baratrosfera, se ela estava lá muito tempo como internada, não dá para fazer o curso. Então vamos entender. Todos nós já passamos na Baratrosfera, mas não quer dizer que isso foi um pré-requisito para fazer o curso intermissivo. Vamos entender isso aí. A turma aí exagera um pouco na situação. Não é bem assim. Eu tenho aqui anjos e anjas. Está entendendo? Aí, ela tem até cara de anjo, não tem? Cada um faz o que pode. Tá certo. Tá Tchau. certo? Obrigada. Por favor. Professor, o senhor coloca aqui alguns exemplos de sinalizador evolutivo, e aqui na definição também, que tanto são coisas intrínsecas ou da intraconsciencialidade da pessoa, como, por exemplo, ideias, né, que podem ser Sim. da intraconsciencialidade, como extrínsecas. E aqui na exemplologia, o senhor coloca ali sinalizador evolutivo básico, autodiscernimento cosmoético, e sinalizador evolutivo avançado, evoluciólogo. Mas o fato da pessoa ter dentro dela, dentro da intraconsciencialidade, esse sinalizador, não seria superior a ter extrinsecamente? Você usa, tudo é sinalizador. Oi? Tudo isso é sinalizador, de um lado ou do outro. Uma piscada é sinalizador. Sim, eu entendi Um que tudo pode tratado ser. é sinalizador. Sim, Um exemplo que você viu de um herói, de um ícone, está entendendo? Um ídolo, pode ser um sinalizador. Mas a pessoa desenvolver essa questão do autodiscernimento O cosmoético não autodiscernimento seria é a base superior da a tudo evolução. isso? Não, isso é a base da evolução. Não melhora tudo isso, não. Melhora tudo. Melhora todos os verbetes que eu trouxe aqui. Uma pessoa que tiver autodiscernimento, melhora tudo. A compreensão do verbete, a evolução dela, a cosmoética, o ideal, tudo. Tudo dela vai melhorar com o autodiscernimento. Por isso que eu coloquei, não sou besta, né? Eu coloquei. Mas o que eu quis dizer, eu acho que Um autodiscernimento cosmoético. É esse aí que é a não maior seria coisa que nós Mas isso temos não seria mais que comparar com a avançado que todas evolução. essas coisas externas que a pessoa pode ter Sim, acesso? mas é o nosso, por exemplo. O seu autodiscernimento hoje é a coisa melhor que você tem. Ah, entendo. Não adianta o evoluciólogo que está lá na frente. Sim, o entendi, transmentor. é uma coisa interessa básica. é você aqui com o seu Sim, autodiscernimento. Seria... Eu adoro o autodiscernimento dessa turma toda que trabalha comigo. O transmentor é ótimo, mas está à distância, é ele. Seria tipo um Você está vendo como é que é mais importante? Vocês, para mim, são mais importantes. Se ele fosse mais importante, ele estaria aqui comigo. Eu não sou importante para ele. Você está entendendo o que quer dizer? Seria como se fosse um precedente, então? Até um certo ponto. É uma característica, é um potencial, é um talento, é um dom. É a potencialidade da pessoa. É um poder maior que se levanta na evolução dela. Agora, o sinalizador, vocês estão começando a entender que o negócio é importante? Agora, é o ponteiro consciencial. É a bússola da sua consciência. É isso que eu ia perguntar. Agora, o sinônimo ponteiro de da bússola daí. é que interessa. Seria... Agora, precisa dizer se ele funciona, se a bússola está funcionando. Senão o ponteiro não está funcionando, né, claro? É isso que eu ia perguntar. Até certo ponto seria a bússola, né? nessa... Ah, então tá. Obrigada. Tá certo? Agora, gente, o que mais quer que vocês tenham aí sobre o assunto? Faz favor, Eliel. Na fatologia, o senhor colocou o foco da lucidez. Para mim é um sinalizador evolutivo. Como se manter nesse foco de lucidez? O foco da lucidez é o seguinte, é você arranjar
um megafoco para se dedicar, para você colocar suas manifestações pensênicas naquele megafoco. E ele, na verdade, a parte intrínseca, central, o core, a essência dele não vai mudar nunca. Mas ele vai caminhar porque ele vai ficar maior, cada vez maior, mais importante, mais relevante, mais produtivo. Então é a pessoa que não sai do megafoco. E com isso, ela amplia todas as suas conquistas. Sem uma pessoa fixar o megafoco, ela não tem muito resultado positivo em nada que faz. Por quê? Devido à síndrome da dispersão. Quando a gente fala síndrome, quase sempre é porque não caracterizou ainda uma doença como precisava. A coisa está caminhando. Tem tanta coisa no meio que não fixou. Então a dispersão é uma coisa tão braba que ela ainda é dispersa em matéria de ideia. Entende? Agora, é uma senhora doença, terrível, a dispersividade. A pessoa ter a dispersão, que é a falta de foco. É duro quando você chega a uma pessoa e você chega à conclusão, não, o que falta nela é foco. Então está danado. Ela não tem megafoco. Então ela está em todas e não está em nada. Ela faz um monte de coisa para estar escrevendo na água. Lá no fim ela está cuspindo para cima. O rendimento dela, com todos os potenciais que ela tem, não chega a 10%, às vezes nem 20%. Assim, eu entendo. O que eu sinto assim, mais dificuldade é a questão de levar as coisas de jeito. E isso exige foco. Não, é o devagar e sempre que é o mais difícil. O povo acha que o mais difícil é a dinamização da velocidade, arranjar um negócio rapidinho, isso é bobagem. O devagar e sempre é a manutenção, é o mais difícil. Criar uma coisa rapidamente é a coisa mais fácil. Isso é oba-oba. Isso é cometa, passou. É uma estrela que passou, não resolve. Eu quero ver a estrela fixa, o Sol, iluminando tudo, permanente. Assim, eu consigo perceber que na minha manifestação, até que eu consigo ter uma certa constância nas coisas. Mas, às vezes, as coisas escapam e quer levar tudo ao mesmo tempo. Mas o problema é você colocar no laptop as coisas essenciais. Eliel, eu quero falar uma coisa para você que serve para todo mundo aqui. Uma coisa muito séria que eu uso para mim. Mas eu evito te falar. Hoje eu acho que vocês já estão maduros para ouvir. Nunca admita que você está 100% organizado. Não está. Aí eu posso pôr a língua de fora, tipo Einstein, para vocês. Vou dar uma banana para todo mundo que achar que está super organizado. Não está. Todos nós ainda temos nuances, detalhes, pormenores, minúcias, às vezes muito relevantes, para serem organizadas e acertar o passo disso, que nós ainda não acertamos. Outra coisa, pior ainda. Isso aí estou falando hoje, abrindo o jogo consciência para consciência. Quando eu falo consciência para consciência, quer dizer, todo mundo está dessomado. Nós estamos falando como se tivesse o curso intermissivo. Então vou falar outro. O mais importante na nossa vida é fazer essa, vamos dizer, essa trajetória, esse itinerário, esse roteiro, seguir essa rota, sem sair da diretriz básica. Agora, se nós não olharmos os detalhes, nós vamos para o acostamento. Por isso que eu falo muito em exaustividade e detalhismo. E outra coisa, eu divido isso também que eu falo na circularidade, aquele negócio de ser ir e tornar a voltar, porque não tem jeito. Esse é o motivo, por exemplo, passado. Passado é uma besteira, porque você não muda nada que já passou. Mas ele é importantíssimo, ele deixa de ser besteira a partir do momento que ele evita você errar de novo aquilo que você errou antes. Então veja, olha o detalhe. Olha a organização, como é que precisa. Só nós vamos ter uma organização profissional, Brastemp, de alto nível, o dia que a gente for evoluciólogo, por exemplo. A coisa aí vai ser diferente.
que a nossa cosvisão vai ser maior, esses detalhes que nos embaraçam, que faz a gente tropeçar nas próprias pernas, eles não vão existir mais. De modo que isso é que é o fim da história toda. Sem detalhismo, nós não chegamos na evolução. A evolução que eu estou falando é evoluciólogo. É necessário isso, não tem outra saída. Agora, ó, procure especificar os detalhes daquilo que você encontra. Principalmente aqueles que você assimilou recentemente. Olha os detalhes. Por isso que eu acho insubstituível o processo de registro. O laptop. Mostra lá uma palavra que foi. Não, essa é nova para mim, é muito importante. Deixa eu ver, onde é que você vai colocar essa palavra? Entende? Entendi. Outra coisa, o que ela significa? Essa significação você já vivencia? O negócio não é de brincar, não. É sério. Tá certo? Mas então, minha gente, o que mais vocês têm sobre esse assunto? Agora, ó, na argumentologia, aqui na taxologia, eu falo associação de ideias. Isso aqui é uma categoria de sinalizador. A dissociação, a cosvisão, a cosmoética, o paradigma consciencial. Olha a ordem disso que tem sua razão de ser. A dissociação, toda associação começa com isso. Tem que ser pela dissociação, o cotejo, o confronto, o paralelo. Agora, autodiscernimento, cosmoético, específico, autoproexiológico. Consciência exemplar, o amparador de função, o evoluciólogo, o serenão, com paravisual de homem ou mulher. Consciência exemplar, o duplista, o epicom, o amigo, o colega. O curso conscienciológico, o tema adequado à ocasião. Por exemplo, me fala quais os cursos que você está seguindo aí na CCCI, que eu falo o que você precisa. Pelos cursos que você frequenta. Estou falando como aluno. Agora, instrumento sinalizador, a bússola, a seta, a lanterna, o sinalizador de tráfego, a caneta sinalizadora, a boia sinalizadora, a placa sinalizadora. Uma das coisas mais sérias que tem é o sinalizador quando a pessoa se perde na floresta. Aquele turista que ficou uma semana perdido. Se eu tivesse um sinalizador, ele ia chamar a atenção disso. Agora, a mnemônica, a memória, os dicionários cerebrais pessoais. Agora, outra, obra exemplar, a agenda, o livro, o tratado, o dicionário, a enciclopédia. Outra coisa, priorização lógica. A prioridade mais elevada no contexto interassistencial tarístico da tarde, do esclarecimento. Sinalética parapsíquica, a parabússola pessoal, o autoparapsiquismo. Mas então, Dom Cláudio. Professor, boa tarde. O professor não colocou a bússola cosmoética, nem pessoa seta, não são sugestões oportunas? A bússola eu já escrevi muito sobre isso, né? Mas a fatologia o ponteiro caberia, também. né? A fatologia. Aí você vê lá. Pessoa seta. Sabe, a nossa Minerva ali, ela dá o toque final. Professor Ela Rosa. é representante da deusa Minerva. Falou? Não, bússola cosmoética. É bússola cosmoética. E o CPC também. Professor, qual o critério do senhor quando coloca evoluciologia? A gente poderia botar essa especialidade em cosmoeticologia, parapercepciologia, discernimentologia. Mas o sinalizador evolutivo já está falando, é evolução, é evoluciologia. Arranja outro, vamos ver se o povo aprova, quer ver? Vamos fazer o teste. O que é que você acha que devia ser? Fala aí. Parapercepciologia ou cosmoeticologia. Cosmoeticologia, sinalizador evolutivo, o que vocês acham? Não é mais evoluciologia? Essa você não ganhou. Outra? Não, eu estou querendo saber o critério. O critério chama-se autodiscernimento lógico. Porque tudo pode é ser o que eu procuro fazer com as minhas coisas. O que vocês acham? Alguém aí quer mudar? Antônio, você que é o nosso, o homem, né, da barba, etc. Tal. O que você acha? Evoluciologia não está bem dentro da situação?
Está difícil. Proexologia, podia ser, né, Rocha? Agora, seria bom a gente ver se isso que você está falando já tem aqui. Eu vou ler para você. Evoluciologia, exemplologia, autopriorologia, holomaturologia, autodiscernimentologia, autocoerenciologia, autocosmoeticologia. Ó, o que você pediu já está aí há muito tempo. Autocriteriologia. Está na interdisciplinologia. Você esquece disso. Escuta, é muito toda complexo. aqui, vamos dizer, especialidade do verbete é a primeira linha, é o primeiro tema da interdisciplinologia. Isso é regra. Você ainda não estudou os verbetes? Eu estou aprendendo. Você tem que fazer associações das sessões. Você ainda não fez. Precisa fazer. Eu já falei disso aqui muitas vezes. Uma hora eu preciso de falar. Por exemplo, a sessão, então, veja bem, da especialidade de baixo do tema, do título do verbete, é essa da interdisciplinologia. Tá. Agora, por exemplo, a exemplologia tem relação direta da neologia. A neologia depende dela. Outra coisa que tem relação, quase sempre, não é sempre, a frase enfática tem relação com a questionologia. Tá certo? E por aí vai, tem uma série de interações. Por exemplo, uma delas, agora vamos falar geral, para um monte de temas. Binomiologia, interaciologia, você está entendendo? Quase sempre tem sua relação. Essa aqui, por exemplo, não tem muita coisa. Nem tem. Mas você olha, crescendologia, interaciologia, que são dependentes da binomiologia. E assim tem um monte. Tá, aí eu estou começando a entender os seus critérios, né? Pois é. Agora, ó, tudo lógico. Se você começar a entender o critério, você não vai largar a enciclopédia de dia nenhum. Porque tudo você vai querer seguir o que está escrito lá. Está entendendo? Porque está marcando tudo que você tem na sua vida, tudo que você precisa. Agora, a hora que inteirar 2.000 verbetes, isso vai ficar mais ou menos maduro. Por enquanto, vocês estão começando a descobrir. Agora, Cláudia, a coisa mais importante é o seguinte, a nuance. Sabe, a sutileza. Que é que eu uso isso na circularidade. Que eu chamo também de aproximações simples. Pega, por exemplo, esses verbetes que se repetem do ponto de vista de temas. Então, por exemplo, pega antagonismo e vê tudo que se repete. E você faz uma crítica. Você pega aqui, só de antagonismo tem uns 10. Então você pega e vai ver, deve ter algum que é igual ao outro. Sai por essa hipótese para fazer o experimento. E desanca contexto. Vamos ver se você acha algum. Entendi. Aí você vai esclarecer do Cláudio. Entendi. A coisa vai ampliar muito mais. Então você vai ver que tem aquele verbete que chegou perto, mas é o next door, é o contíguo, é parede e meia. Está juntinho, mas não é a mesma coisa. É outra peça da casa. Entendeu? É isso que eu desejaria mostrar. Agora, para isso, nós precisamos de ter 50.000 verbetes. Eu estou pegando aqueles que são mais sérios, porque eles indicam outros. Essa enciclopédia, isso não tem fim. Agora, o ideal seria igual, que eu já falei aqui, igual o conscienciograma, umas 50.000 falando da história toda. Você está começando a entender? Agora, ó, o que eu quero é o seguinte, agora, já estão lançando aí o DVD, tá certo? Com esse DVD você pode ver o Find. Então eu vou pedir a vocês para fazer revisões para mim. Tem muita palavra que ainda está faltando letra, tem uma opção de coisa, porque isso aí está em andamento. Ele ainda não está pronto. O texto não está pronto. Então vê se vocês me ajudam, porque agora vocês têm o Find, vocês vão olhar muita coisa. Anota tudo que você vê que está faltando, que depois eu faço a revisão. Eu agradeço vocês isso. E é bom também para você prestar atenção em detalhes. Mais pergunta, vamos lá. Outra coisa séria. Tudo quanto é errinho grosso, não é para ter. Se tem erro grosso, é porque escapou alguma coisa. Não pode ter. Você está entendendo como é que é? Erro fino tem, porque eu não sou serenão. Tá certo? Mas erro grosso a gente não permite. Você sabe o que é o erro grosso que eu estou chamando?
Aquele que não pode ter. Absurdo, É um absurdo, não dá. Esse, se vocês acharem, vocês vêm com um bastão, pode bater na careca, que eu vou obedecer. Não é isso? Mas fala. Na tecnologia. Sim. O professor poderia falar um pouco mais sobre a técnica de decisão evolutiva? A técnica da decisão evolutiva. Por exemplo, como é? Você vai ter aí, você está num dilema, apareceu um conflito, ou você está enfrentando um impasse. É uma encruzilhada. Alguma coisa que vai mudar na sua vida para valer. Como é que você vai decidir isso? Agora, arranja o que é para a gente fazer. Vamos supor, é uma separação. Vamos supor, é uma mudança de domicílio. Vamos supor, é a saída de casa da família nuclear. São esses casos que a psicologia acha que tem algumas dezenas que são básicos na existência da pessoa. Como a pessoa decide isso? A primeira coisa, ela vai pôr os prós e os contras. Fazer uma tabela das duas colunas, de prós e contras. Agora, logo em seguida, ela colocar ego e os outros. O que ela está vendo? Só o ego dela, o que ela está vendo os outros? Porque ninguém vive sozinho. Você não chegou aqui sozinho, você chegou sozinho por vida da consciência. Mas você precisou do pai, da mãe, etc. Então é necessário ver o ego com as outras pessoas por causa da interassistencialidade. Outro item seria a multidimensionalidade e a interseccionalidade. E por aí vai. Agora tem um monte, mas esses dois que eu falei, eles são inafastáveis, inevitáveis e substituíveis. Inarredáveis. Eu estava analisando que a análise da rotina pessoal da pessoa, a rotina das GESCONs, a análise das companhias, a análise dos rastros, a análise da forma de expressão, a análise do conteúdo, tudo isso é sinalizador. Né? Sobre a rotina especificamente. São sinalizadores pequenos. Uma coisa é você ter uma vela. Outra coisa, que é mais ou menos igual a vela, é você acender um fósforo. Agora, outra coisa é você ter um farolzão enorme, iluminando tudo. Outra coisa maior ainda é um sol, durante o dia. Então, os sinalizadores, eles têm potência, eles têm gradiente, eles têm valores, eles têm grandezas. Vamos entender a grandeza do sinalizador. Agora, eu te pergunto, os sinalizadores da conscienciologia, eles estão em qual pé de grandeza? Se você for olhar, não é por causa da conscienciologia, mas por causa da consciência, eles são dos primeiros, de primeira grandeza. Prioritário. São prioritários evolutivamente, vida cosmoética. Você não tem jeito. Agora, eu vi isso menino. Falei assim, não, o que eu vou trabalhar é mais importante que isso. Chegou o cara para mim e falou assim, mas Valdo, você podia fazer aqui uma plantação na fazenda, umas coisas. Eu falei, não, o que eu vou mexer é superior à fazenda. O outro chegou para mim e falou assim, vem cá, ali tem uma sorveteria, você não quer participar da gente para criar uma sorveteria? Não, o que eu vou fazer é superior à sorveteria. E por aí vai. Muitas ofereceram um monte de condições para mim, eu recusei tudo. Por quê? Trabalhar com a consciência, eu não consegui colocar nada na frente. Não pude substituir com nada. Agora, ó, cedo ou tarde, todo mundo vai ter que caminhar para isso aqui. Você vale, na sua evolução, o percentual de atenção que você dá para a consciência. E a consciência que eu estou falando é a consciência cósmica, de tudo. É você dentro do cosmos. Perfeito. O professor colocou aí a questão do erro, né? O maior erro é a pessoa não se prestar à experiência. Eu trago a seguinte questão aí. Muitos erros não implicam em perdas. Você pode errar, mas não perder. Não, muito erro é um aprendizado. Então a pessoa ganhou alguma coisa. Depende do erro. Agora, a coisa muito interessante na questão da vaidade e da burrice humana, aquele Borraldo, Borrildo e Borroide, é aquela pessoa que ela vê errando desse tamanho, os erros desse tamanho. E ela agora fica em dúvida, porque ela não acha que talvez seja um errinho desse tamanho ou um acerto. E ela fica em dúvida com isso. Sendo que até há 5 minutos, o erro dela era desse tamanho. Isso é que eu acho que é Borraldo, Borrildo, Borroide. A pessoa vem errando, enorme.
E agora ela está com medo de errar um pedacinho desse? Então, essa fase de transição da renovação do acerto é um negócio dos mais sérios que tem, que a psicologia ainda não explicou muito isso para o povo. Sabe explicar. O professor podia falar mais também sobre esse holopensene desassediador? Não, esse aí eu vou trazer, já está escrito, já está prontinho para trazer. Qualquer hora a gente traz, mas agora só na Casa Nova. Tá. Espremedor de cérebro. Você sabe o que é a Casa Nova que eu estou falando? Né? Só na Casa Nova. Mesmo se o Loche pedir, eu não atendo o Loche. Vou dar um conta nele. Só na Casa Nova. Vocês viram que já estão pintando de amarelo a cúpula. E já começaram a colocar também as lajotas na entrada. Daqui a pouco você já pode entrar lá. Já começaram a limpar tudo lá, dos processos, das poltronas. O negócio está sério. Agora está um brinco amarelo. Do avião já dá para ver, né? Eu sei. Mas não é isso. Da estrada lá, já dá para ver também. Hein? Já, né? Professor, e sobre a prova? Vai haver alguma novidade, alguma mudança na prova? Não, professor, dá lá um... Quer falar? Dá. Faz favor. Sobre a prova. Quer falar? Fala. Quem é que vai falar? O Antônio ou o Loche? Quem é? Não tem micrófono aí perto de você? Mudou alguma coisa? Ele está com uma preguiça lá danada, esses dois aí hoje. Acorda, gente. Como é que é? Sobre a prova? Mudou alguma coisa? Vai Não, mudar? a dica que a gente pode dar é que vai ser entre os 1000 verbetes. Certo. Tá? Que mais? Não, é estudar, né? Não tem jeito. Tem muita Estudar novidade. sem parar? Hã? Estudar sem parar? Não tem muita novidade. É o mesmo estilo das outras duas. Agora, lembrar, né, que eles nunca tiveram tão na boca, tudo mastigado do jeito que tem. Tem 1000 verbetes à vontade. E tem um índice, né? É só olhar o find, procurar, encontrar, procurar. O mais importante é pegar, apreender os conceitos principais, né? Não precisa ver detalhe do detalhe, porque a quantidade, volume de informação é muito. Mas agora, ter a noção. Os principais que não são feijão com arroz, é isso? Isso, Que esses dois lá devem estar pesquisando aquilo que é o... Né? É a pérola negra, não é isso? As perguntas são todas de pérola negra. Sabe, eles estiveram até lá na joalheria, né? Vocês estiveram, não foi isso? O negócio é muito sério, para procurar pérolas, só obras raras. Eu gostaria que o senhor falasse mais dessa fase de transição para o acerto que o senhor disse. A fase de transição para o acerto, essa fase, ela ocorre com todas as pessoas que entram em reciclagem, com todas as pessoas que fizeram o curso intermissivo, com todas as pessoas que renascem depois do curso intermissivo. E praticamente, se você for a rigor, generalizar, todo dia é uma nova transição. De manhã você vai começar um novo dia, tudo vai ser renovado. Mas o que eu quero dizer é aquela específica que mexe dentro do processo, por exemplo, da RECIM, que é a reciclagem interconsciencial. A pessoa tem que se organizar. Ela tem que fazer um levantamento de trafores, ver o conscienciograma com ela, ver a ficha dela, o que ela acha, como é que ela se analisa. Uma pessoa hoje que é lúcida, consciente aqui das nossas coisas, ela já tem a ficha evolutiva dela, tudo que serve, tudo que não presta. Ela já sabe completamente isso. Então, isso aí, ela tem que fazer o levantamento, a inventariologia disso, o balanço nessa fase de transição. Agora, nessa fase de transição, ela tem que escolher quais são as demarches, quais são os passos mais sérios que ela tem que colocar na frente dos outros. O que é o mais importante disso? O que vem em primeiro lugar? O que ela tem que colocar ali para enfrentar, confrontar, encarar, logo de cara? Isso aí é que é importante. Agora, o que eu vejo é a pessoa mesma, ela tem mais conhecimento de si do que os outros. Porque é ela que sabe como é O que ela pensa, né? a intraconsciencialidade dela, a introspecção, a reflexão dela mais séria. É baseado em quê?
Por exemplo, eu não sei se vocês já notaram, os romances, os dramas do cinema, os filmes, as películas cinematográficas, quando tem um drama muito grande, quase sempre alguma coisa está escondida. Observe. Quase sempre é o segredo, é aquilo que não revelou. Então, a hora que o homem chega lá e fala uma verdade, que ele, durante a guerra, ele arranjou um filho na Itália, e depois veio para cá, arranjou um monte de filho para a mulher dele, e não falou nada para a mulher, na hora então que morre a mulher lá, ou acontece alguma coisa, precisa atender o filho que ele deixou lá, e o menino está em crescimento, é aquele drama perante a mulher que está aí. Entendeu? Isso é o processo da reciclagem que a gente tem que prever. Então, essa fase de transição, é preciso de tirar todas as coisas que estão no fundo da arca. Não deixar nada escondido. Explicitar tudo para a pessoa mesmo, ela ver o que ela precisa dispor para o cosmos. Isso é uma das coisas talvez mais sérias que tem na fase de transição. É excluir, você está entendendo, o que ficou debaixo do tapete. Isso é que é o mais sério. Eu acho. Uma das coisas mais bravas que tem. Tudo isso que eu falei aí. Tá mais ou menos isso para você? Sim. É por aí. Agora aqui outras perguntas. Tive uma projeção com uma concierge, homem, aparência árabe, de turbante, que me pareceu bastante sério, severo. Entendi que ele seria um amparador. Isso pode ser uma sinalização evolutiva? A convivência com um amparador mais rígido inevitavelmente vai mudar nosso padrão de rigor pessoal? Vai. Olha, do jeito que você está falando, pode ter sido um Ramatiz que apareceu para você. Isso aí está parecendo um Ramatiz, a hora que eu peguei aqui. Pode ser que seja. Ele é um cara mais ou menos assim, do jeito que você está falando. E ele às vezes fala a verdade quando precisa. Foi ele que falou através do Hercílio Mais sobre o cemitério na barriga. As pessoas que só comem carne, digestão, dieta carnívora, que tem um cemitério na barriga. Então todo mundo carrega um cemitério da barriga. Diante dos acontecimentos dos últimos dias aqui na região leste do estado de Santa Catarina, qual a postura que devemos ter para melhor ajudar as pessoas? Quais os reflexos dessa tragédia nas atividades diárias da TENESP? Olha, eu já recebi um monte de pedido de condições de Santa Catarina que estão na TENESP. Nós estamos trabalhando para isso. Existe muito mais coisa do que isso que já foi falado até agora. Parece que até agora já morreram mais de 80 pessoas pelo cálculo que eles fizeram. Agora, vocês sabiam que não é só Santa Catarina, não. Tem uma parte do Paraná também. Tem uma parte aqui, é Paraná e Santa Catarina. Mas é mais a Santa Catarina que está morrendo gente. Agora, a maioria é mesmo devido ao processo de deslizamento. Agora, o problema é a gente põe energia positiva nisso para ajudar e principalmente para as pessoas serem socorridas, né? Porque o socorro até pouco tempo estava muito precário ainda, que é muita coisa. Agora, segundo um amigo nosso, você quer falar alguma coisa? Por favor, vem cá. Ele vai dar a hipótese dele, que ele é de Santa Catarina, tá certo? Ele tem autoridade moral para expor o processo. Eu não sou de lá, eu não tenho tanta autoridade, eu só estudo. Tá meio na cara, assim, que é um processo de reurbanização extrafísica, que está acontecendo lá, de limpeza, e eu acho que tem muita relação com a questão das festas que existem em Santa Catarina no mês de outubro, principalmente o Oktoberfest. Então, a gente vem acompanhando que essa chuva já está lá há mais ou menos uns 60 dias. Então, ela começou um pouquinho antes das Oktoberfests, né, porque são várias. Agora, me conta, e ela vem lá. Você viu se tinha uma tempestade magnética? Isso, aí eu registrei que tinha uma chuva extrafísica lá, tinha um processo de imantação bem nítido. Uma outra coisa, lá na sua área, lá, não houve mais inundação por causa da maré. Felizmente a maré estava baixa. Então não deu estrago tão grande na região de Palhoça. Na área dele. Mas agora, ó, até que ponto que tudo isso que ele está falando tem sua razão de ser? Pode ser. Pensem bem, ponderem bem, que aí é um processo de ética e, no caso, Grupo Karma, etc. Agora, é muito sintomático que a região mais afetada é exatamente a região de Blumenau,
que é onde tem a maior quantidade dessas festas. Então é uma hipótese a ser pensada, séria, né? Vocês estão entendendo isso? Não, agora, ó, só para esclarecer uma coisa. Há alguns anos, eu tinha falado com ele para ele ir na Oktoberfest para depois fazer um relato para mim. Agora, a hora que ele voltou, eu falei assim, eu agora te pago tanto para você voltar lá. Eu falei assim, nem pagando eu não volto. Isso é ele. Faz alguns anos, você lembra que você falou isso? Agora, por quê? Porque você viu que tinha uma opção de gente que entrava na assistência médica lá com coma alcoólico. Né? O que mais me impressionou foi a fila de coma alcoólico que tinha nos fundos do pavilhão da Proeb. Coma alcoólico, gente. Onde tinha duas tendas, onde tinha médico lá botando glicose na veia. Mas não era suficiente. Então você tinha uma fila assim, de umas 20, 30 pessoas, e os amigos dos bêbados, né, caídos lá, o pessoal segurando a vasilha com glicose lá, com soro glicosado, injetando na veia, a pessoa segurando na mão. E os amigos conversando, não desmaia, conversa. Mas assim, era uma fila de 20, 30 pessoas. Se desmaiar, piora a situação. Agora, o interessante era isso, que era nos fundos do pavilhão da Proeb, quase ninguém tinha acesso, o que mais me impressionou foi isso. Que ano foi esse que você esteve lá? Isso foi mais ou menos 93, 94, já está fazendo uns 10 anos, mas eu acho que não mudou muito a realidade, não. Deve estar mesmo... Não mudou, a gente vê pelos jornais aqui que não mudou. Cada vez mais gente... Agora, ó, tem algum festeiro por aí que queira se manifestar? Tem? O problema é esse. Em parte, ele tem lá a sua razão, a gente nunca sabe, né? É difícil da gente analisar isso. Mas agora, vocês não acham que a sincronicidade é impressionante? Na televisão, eles já falaram que as chuvas lá em Santa Catarina, nessa área, faz mais de 3 meses. Mas agora que o negócio chegou no clímax. O problema todo é esse. Então, é na época do Oktoberfest. Exatamente. Agora, é interessante o fenômeno da chuva extrafísica, professor Wanda. A gente vê que né? A gente vê que tem uma imantação. Quer dizer, então estão limpando o ambiente. O negócio está sendo super entendido. Eu não posso falar porque eu não vi lá a situação, mas tudo indica que deve ter havido alguma coisa. Mas dá para ver que está sendo super entendido, está sendo acompanhado. É para limpeza mesmo. É uma cirurgia da área, regional. O negócio não é fácil, não. Essas coisas existem, né? Vocês sabem. Valeu. Todo ano tem Oktoberfest. Todo ano tem um monte. Todo ano. Eu vi uma listagem uma vez, tinha 18 festas. Um monte. Ali tudo na região, festa na base de chopp. É isso aí. Chopp é o mínimo, hein? Para não falar outras coisas. Daí para baixo. É isso mesmo. Sem falar no quentão, essas coisas. Mas... Agora, alguém não quer falar aí sobre os festeiros? Não tem nenhum festeiro? Você, Renzo, não é festeiro. Não. Tá vendo lá? Ele reconhece, tá vendo? Cada um aí faz força como pode, não é isso? Agora, o problema é esse. Essa turma de Santa Catarina, tem cara que é carioca, que esteve lá e falou assim, Valdo, o Rio é secundário. A festa que eles fazem lá é uma coisa de doido. É muito pior do que o carnaval carioca. Tudo por causa disso, por causa do coma alcoólico. Gente, coma alcoólico, isso não é fácil. Vocês já examinaram bem o que é isso? É uma situação. Agora, um monte de gente com coma alcoólico. Quer dizer, o teor de álcool na torrente circulatória ultrapassou tudo que pode, a pessoa entrou em coma. Pensa bem. Ela pode morrer, isso é um perigo. E olha, são dezenas de pessoas, ele mesmo viu, todo mundo que vai lá vê isso. Uma outra coisa, lá era assim, o cara vai chegando de ônibus, coloca a cara fora do ônibus e joga um chope na cara dele. Você está entendendo? Então, é a Pinguçolândia. Mas pode falar, faz favor. Valdo, hoje na hora que você estava falando sobre a questão do passado deixa de ser besteira quando você evita errar novamente no mesmo ponto, né? E eu estava, hoje de manhã, voltei de não sei se de um sonho, de um pesadelo, você estava no limbo, onde é que eu estava?
E aí eu fiquei na dúvida se era eu ou se era outra consciência. De toda forma, eu tive a nítida sensação da perda de massa encefálica e, por isso, uma série de lapsos. E o tema estava ligado assim, eu tinha feito um alarme de uma situação e aquilo levou para um acidente, né, envolvendo uma série de pessoas, inclusive eu ou outra consciência. E aí quando você vem e fala de que é preciso registrar tudo, né, detalhar, anotar, e se já pratico essa palavra, aí eu fiquei pensando assim, então quer dizer que quando você tem uma percepção, né, quando eu estava ali refletindo, né, então você tem uma percepção de uma situação, muitas vezes o silêncio passa a ser a melhor opção. Sim, mas o que é ideal é você registrar, porque essa primeira impressão ainda não está completa. Tá. Vamos ver o que vai acontecer depois disso. Ela vai ser confirmada ou não. Tudo aquilo que é importante não vem uma vez só. Ela é, vamos dizer, reiterada. Recorrente, então. Então a vem técnica a da confirmação. circularidade também vai acontecer nessa questão do extrafísico, mostrando de várias formas, ou repetindo a forma, para se confirmar? O ideal é anotar. Tá. Então, olha, eu desmaio na tertúlia várias vezes, né? Eu estou aqui lúcida e tal, de repente eu apago. Eu sei. E é muito desagradável, porque eu falo assim, puxa vida, eu não, nem mas sempre você já consigo avisa, vir. qualquer coisa põe um aviso. Estou trabalhando. Essa aqui é a técnica da massa. Eu estou fazendo assistência. Não, pode chamar. Eu não ligo, pode chamar à vontade. Só não pode sacudir, né? Então, isso também acontece várias vezes quando eu estou conversando ou quando eu estou numa aula, em várias situações, agora, as mais constrangedoras possíveis. Qualquer né? coisa você fala com a pessoa que você esteve trabalhando muito com papoula, estava plantando papoula, mexendo com a opção de coisa, então o que deu isso? Papoula. 10-0, Valdo, obrigada. Fui. Narcolepsia, até um certo ponto. É isso? Tá, obrigada. Mas é preciso examinar, cada caso é um caso, tem que ver. Por favor. Professor, eu queria entender mais nessa questão do sinalizador, como que se dá o processo da pessoa, no momento decisivo, encontrar, de alguma forma, aquele sinalizador? É o movimento dela, claro que ela tem que ter capacidade de organização de identificar, mas, por exemplo... Se a pessoa está interessada em renovação, inovação, melhoria, reciclagem, ela sabe o que é que ela precisa. Se ela está interessada, ela insiste, ela chega, ela vai identificar perfeitamente o que ela precisa. Tá. E aqui na questionologia o senhor coloca qual tipo de sinalizador é menos empregado, tal dispositivo funciona como eficácia. Como que se daria essa qualificação dos sinalizadores assim? Qual que seria? Por exemplo, existiria isso assim? Vamos examinar você. Você depois que você veio para cá, você trabalha muito, você faz assistência, essa coisa toda. Qual é o sinalizador maior que você tem hoje para te dar esse gás, essa gasolina azul do seu trabalho? Deve ter um motivo. Acho que os resultados, Resultado. Mas daí seria uma resultado coisa posterior. Preciso de ver resultado de quê? De assistência? Do que o senhor está falando, do trabalho, por exemplo. Então, sendo resultado e é assistência, então o seu processo é assistência. É o sinalizador. Mas isso é uma análise a posteriori, por exemplo... Sei, mas aqui, a análise de uma vivência, também, é verdade. Ela é a posteriori e ela é também a priori. Por quê? Você vai continuar com ela? Entende? É as duas coisas, você está no meio. Como é que faz? Não é bem assim, não. Então, agora, veja, se é a interassistencialidade, que é o que está comandando você, é o combustível para acionar a sua máquina, é necessário ver o seguinte agora. Você está rendendo quantos quilômetros por litro? Você está usando álcool ou gasolina no seu combustível? Então, a primeira coisa, eu já sou
já estou no teto máximo das minhas potencialidades? Eu ainda posso aperfeiçoar isso? Isso tudo você tem que ver. Uma outra coisa, a qualificação da assistencialidade que eu faço, ela pode ser aperfeiçoada? Só isso aí já muda tudo o processo sinalizador. Então a gente sinaliza hoje uma coisa, amanhã é outra. A linha às vezes é a mesma, mas o aperfeiçoamento, o burilamento é outro. Então há uma potencialização dos resultados desse trabalho. Tudo da gente é assim. Agora, vai chegar um certo ponto que você acha que não tem mais nada para burilar. É bobagem, porque você ainda não viu tudo. Por isso que é que eu falo, tem que anotar, registrar, para fazer comparação e confronto. Uma pessoa, às vezes, ela acha que o detalhe hoje é o máximo. No entanto, o detalhe dela ainda tem um volume ou um tamanho de 1 quilômetro. Eu quero um detalhe na nanotecnologia. É bem menos que 1 milímetro. Você está entendendo? Isso ela não pensa. Ela às vezes está tão assim, vamos dizer, até entusiasmada, eufórica com o que ela já obteve. No entanto, o detalhe dela ainda tem 1 quilômetro de extensão. Isso não é detalhe. Então, a hora que a pessoa, às vezes, vem falar comigo, não, eu já olhei todos os detalhes que tem. Eu falei assim, qual foi o último? E aí você examina que esse último dela, que seria o átomo da história, que ela atomizou tudo, ainda não é parapsíquico. Então eu falo assim, então agora você começa tudo de novo, porque você esqueceu. Existe um processo parapsíquico. Começa tudo de novo para ver qual é o sinalizador extrafísico, no caso. O parapsíquico, o paraperceptivo. Então, você está examinando como é que a coisa vai caminhando? Sim. Eu, por exemplo, tudo que eu faço como coisa mais séria, eu vejo se tem a outra parte da moeda extrafísica. Eu nunca analiso uma coisa só nessa dimensão. Eu sempre incorporo a intermissão na minha vida intrafísica. Eu sou uma pessoa multidimensional. Eu sou ao mesmo tempo consciente e eu sou ao mesmo tempo consciente. Consciente, atualmente, eu sou muito teórico. Consciente, eu tenho que ser muito prático. Esse é o resumo da vida humana. Então, por aí você vai ver que os sinalizadores continuam. Eu acho que até o serenão tem o seu sinalizador. E ele precisa disso. Eu acho que no colégio invisível dos serenões, lá, cada elemento, componente daquele colégio, deve ser medido pelo nível do sinalizador ou do ponteiro consciencial dele. Então, o sinalizador diz respeito diretamente, intimamente, estreitamente à bagagem de experiência da consciência. Quanto mais evoluída a pessoa, melhor deve ser aquele sinalizador cosmoético que ela aplica na própria vida. Vê se faz sentido isso aí para você. Sim, entendi. A partir disso, você vai ver o nível que você está. Tá certo. Obrigada. Entende? O que a gente deseja é que todo mundo aqui aproveite, identifique e empregue um sinalizador que não seja mais vulgar, que não seja tão simplista ou simplório, mas um sinalizador que seja complexo, profundo, abrangente, cosmovisiológico, enfim, que esteja mais dentro do ideal da nossa complexidade como consciência. A coisa mais fácil que tem, você encontra aquele cara rico, que o sinalizador dele é só juntar dinheiro. Isso é uma burrice enorme. Ele, às vezes, está sendo menos inteligente que o cara que trabalha para ele, que não tem tostão nenhum. Por quê? A prioridade dele está errada. Gente, presta atenção.
Uma pessoa, só por ela, se ele tem $1 bilhão, para que ele precisa de mais? Como é que é isso? Você vai falar, não, ele é preso, tem os empregos dos outros, tem isso é outra coisa. Esses caras geralmente não pensam assim. Eles pensam para aumentar a fortuna pessoal. Então nós temos que ponderar isso aí. Faz favor. Professor, a gente acompanha a sua história e percebe que desafios, o senhor sempre enfrentou desafios e esses foram, talvez, sinalizadores, né? Estudar em Uberaba e daí por diante. Como é que a gente pode entender quando que o desafio está chamando a gente para subir de patamar evolutivo, seja um novo local? É a hora que aparece aquele espaço aberto na sua frente, o caminho fica livre, e é um caminho que permite aquele sonho que você tinha. Se aquilo está de acordo com o plano que você já tinha arquitetado, o caminho é por aí. Agora, lembrando que nenhum caminho se abre escancarado para todo mundo. Isso não é assim. Vai abrindo é uma porta estreita, é uma fímbria, é uma fresta. Aquilo é pouco a pouco, até você ir lá e pelo seu livre-arbítrio você acabar com o determinismo e abrir as portas. Entende? Então, o caso é esse. Às vezes, é justamente só abrir uma fresta. É por aí que vai entrar a luz, é por aí que você tem que entrar. O caminho é por aí. E esses desafios, eles são inerentes à evolução? Quer dizer, a gente sempre precisa... Eles fazem parte desse serviço. Agora, as vicissitudes, os percalços, as dificuldades, o problema da própria vida humana é isso aí. Sem isso, a vida também, você não resolve nada. É aquilo que eu falo, se a sua vida está muito boa, você está perdendo a sua intrafisicalidade. Nós temos que ter crise de crescimento constante, uma depois da outra. Isso aqui é o correto. Tá certo? Tá certo. E outra coisa, aperfeiçoa aquilo que você já conseguiu. Tem pessoa que acha, alcançou um patamar, pronto. Ela aí quer descansar, isso é bobagem. Ali começa tudo de novo. É aquela técnica que eu faço, da análise e da síntese. Preparação para o próximo patamar. Novo patamar. E outra coisa, sempre mais complexo, que exige mais atenção, mais dedicação, mais abnegação às vezes. É o caminho. Obrigado. Tá certo? Outra pergunta aqui. Na taxologia, dentre as 10 categorias do sinalizador evolutivo, qual é o prioritário? Qual é a relação entre sinalética parapsíquica e sinalizador evolutivo? O caso todo é o seguinte, dessas aqui, eu não examinei qual é o prioritário. Alguém examinou para falar? O autodiscernimento. Agora, o autodiscernimento está onde aqui? Hein? Ah, é. É o número 2. Talvez esse seja o mais sério, não é isso? Agora, e o segundo, qual seria? Talvez seja a obra exemplar, né, que ela falou lá. É a consciência exemplar também, mas agora uma obra. Consciência exemplar pode ser só teoria. A obra não, já praticou. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, para você, é o autodiscernimento 02. Qual é a relação entre sinalética parapsíquica e sinalizador evolutivo? Sinalética é você saber com antecedência ou com a simulcognição em cima do lance, alguma coisa que está ocorrendo do ponto de vista parapsíquico. Então, é um domínio das energias com domínio do parapsiquismo. Agora, isso é sobre parapsiquismo. Agora, sinalizador evolutivo é outra coisa. Está sinalizando o modo de você evoluir. Agora, é bom a gente lembrar que a seta, ela indica um caminho, mas ela não faz nada para a pessoa. Ela nem acompanha a pessoa, ela só indica. Mas ela não vai. O sinalizador, só porque a pessoa descobriu,
Não quer dizer que tudo vai funcionar bem, não. É só a pessoa que faz o sinalizador funcionar. Um sinalizador daqueles que solta fogos, ele não funciona sozinho. Então ele fica de olho em você. Viu que você está precisando da coisa, ele estoura. Não existe isso. É você que faz ele estourar. Então é muito importante, é aquilo que eu falo. A seta indica o caminho, mas ela não acompanha o caminhante. Sobre aquela projeção que citei hoje, acho mesmo que foi Ramatiz. Tive essa intuição, apesar de saber muito pouco sobre ele. Qual é a relação de Ramatiz com a conscienciologia? Não, nós não temos muita relação não, porque ele ainda era muito do orientalismo, com os processos tipo seita, e os problemas de iniciação, umas coisas assim. E ele tinha também uns excessos dentro daquilo que ele fazia. Eu mesmo falei aqui, o negócio das mensagens de Marte, aquele negócio todo, e as mensagens astrais dele, aquele negócio, tem muita coisa que eu não assino embaixo. Agora, isso foi feito através da psicografia do Hercílio Mais de Curitiba. Ele era um grande médium, Hercílio Mais. Então isso aí é um problema de você examinar. Olha que tem biografia do Ramatiz por aí afora, todo lado. Olha na internet que você vai achar. Por favor, pode falar, Marcos. Tá, tudo bem. Eu ia falar só de uma sugestão para estrangeirismologia. Ontem tinha dito aquela do log, depois não sei se... E hoje estava pensando, tem uma palavra em inglês, né, que é na linha do hint, que é dica, né, que se escreve omen. Deve saber qual é, né? Não sei se isso tem a ver, se pensar. Sem H, né? Você sabe, né? Eu sei. Agora, o problema é que isso aí parece com maldição também, né? É isso? O quê? Maldição. Não, eu sei essa tradução, que é de tipo hint, mas é mais ainda, nesse sentido de sinalização. Pode estudar aí, se você quiser. Vocês querem dar um recado? Faz favor. Pessoal, então estamos aqui para divulgar a arrancada final para a conclusão das obras do Tertuliário. Nós vamos ter agora a inauguração no próximo dia 30, domingo que vem. E essa arrancada final é justamente para a conclusão das obras, porque ainda falta uma certa quantia. Nós estamos calculando aí, agora foram 16 cotas de R$10 mil. Já conseguimos levantar 4 cotas, ou seja, 40 mil, então ainda faltam R$120 mil. Então a gente pede aí a colaboração, os teletertulianos também. Quem tiver essa quantia e puder adquirir uma cota no valor de R$10 mil, e quem não tiver, podendo se juntar com outras pessoas e aí constituir uma cota de R$10 mil. Tá ok? Obrigado. Eu queria avisar que nós ainda temos os vouchers de viagem disponíveis. Algumas pessoas já fizeram uso desses vouchers. Então, só para lembrar, são vales que permitem a compra de pacotes de viagem, incluindo passagem aérea e hospedagem, para 2 pessoas viajando juntas, pagando o preço de uma só. Então, nós estamos disponibilizando esses vouchers para as pessoas que queiram vir para Foz do Iguaçu. Para aquelas que quiserem vir esse ano, o prazo de retorno para a sua cidade de origem precisa ser até o dia 15 de dezembro. Então, dá para vir para fazer a prova da conscienciologia, que vai ser no dia 14. E no próximo ano, o período de utilização dos vouchers vai de 1º de fevereiro até o dia 30 de junho de 2009. Só que os pacotes precisam ser comprados até o dia 10 de dezembro, tá? Então, aqueles que tiverem interesse, souberem de pessoas que têm interesse em vir para Foz, participar dos cursos, inclusive há pessoas que estão procurando informações para poderem vir na época do Carnaval, por ocasião do curso Balanço Existencial. É possível utilizar os vouchers na época do curso Balanço Existencial, desde que a pessoa não viaje exatamente nas datas do Carnaval, tá? Então, as pessoas que tenham interesse, por favor, entrem em contato conosco. O meu e-mail ainda está à disposição, cristina.aracaque@gmail.com. E a coordenação das tertúlias também está disponibilizando o e-mail das tertúlias, para que vocês possam enviar, né, suas solicitações. tertúlias@caec.org. Nós vamos estar aceitando esses e-mails até o próximo dia 30 de novembro, até o próximo domingo, tá, gente? Então, se organizem aí, enviem suas requisições,
porque nós já temos ainda alguns vouchers disponíveis para serem utilizados. Obrigada. Gente, eu queria só uma observação. Eu nunca vi um curso tão perfeito e adequado para o carnaval do que esse que eles vão dar no carnaval aí. Vocês viram o nome? Balanço existencial. Isso é carnavalesco? É ou não é? No carnaval, o balanço tem vários nomes, vocês sabem, né? Sabe quais são, né? É balanço. Que negócio é esse? Alguém arranjou isso muito adequadamente, né? Deve ser cor de carioca. Da Sapucaí para a Proex. Então tá. Da Sapucaí para a Proex. Sai dessa. Muito sério aí, o balanço existencial. Vamos ver quem é que vai participar disso. Quer ver vocês mostrar o balanço aí, né? É no pé? Não, é na cabeça. Então tá. Faça boa, pode falar, Laura. Professor, boa tarde. Aqui na Fatologia, página 19, tem aqui a diretriz da carreira pessoal. Sim. O que é que a gente pode... Já me falaram assim que já saiu, mas eu queria tirar algumas dúvidas aqui. Primeiro o seguinte, essa diretriz, o que é que ajuda a gente a definir ela? E assim... Dentro dessa questão. É aquilo que esteja mais de acordo com as suas possibilidades de ter êxito nessa vida. Olha o que você tem tendência para ser bem sucedido. Você vai procurar isso. É o que você gosta? É o que você tem habilidade manual? É o que você tem disposição para estudar? Isso é que é. É por aí que você escolhe a diretriz. E isso pode ter alguma coisa a ver com a questão dos aportes, né? Os aportes na Proex? Tem, é lógico, sempre tem, né? De qualquer maneira, todo mundo tem os aportes da Proex, de algum modo. Agora, precisa ver se eles se ajustam tudo certinho, uma coisa com a outra. Eu, por exemplo, para fazer meus estudos, eu tive uma vida cheia de percalços na minha infância. Vocês sabem como é que foi a minha infância. Mas agora veja, eu não reclamo disso. Eu acho que se fosse pedir para repetir, eu repetiria. Só não desejaria que acontecesse as tragédias com os outros. Mas agora, por exemplo, teria jeito disso ser mais fácil para mim. Mas eu não sei se tivesse sido mais fácil, se eu daria o mesmo valor ou me dedicaria com mais detalhes aos processos, que às vezes eu poderia ficar preso a alguma coisa secundária. De modo que tudo são os aportes da Proex. Você entende? Os aportes da Proex não quer dizer que sejam sempre coisas boas, não. Às vezes são dificuldades que nós temos. Que muitos de nós, às vezes, o que precisa não é de facilidade. Precisa de dificuldade para a pessoa poder superar a si mesma. Senão, a pessoa chove no molhado. Seria uma oportunidade de aprendizado. Isso. É o problema da autorreflexão, que é o processo da renovação. A reciclagem é feita assim. Tem lógica? Tem. É por aí. Certo? Agora aqui outra pergunta. No caso da mãe alcoólatra, como essa vivência pode afetar a personalidade dos filhos, atualmente homens adultos? Quais as medidas de recuperação de possíveis implicações? Olha aqui, ó. Toda toxicomania e o alcoolismo é uma das piores que tem. Pior do que isso é só a cocaínomania. O alcoolismo é praticamente o segundo, e é o que é mais comum na maioria que tem por aí. Agora, eu só admito que a pessoa melhore se ela for internada para levar a coisa a sério. Um local que possa ter uma dieta adequada, gente tomando conta, examinando tudo, e nenhum tóxico junto, e nem as companhias intoxicadoras. E a pessoa passa lá alguns meses, quando eles derem uma alta, aquilo ela vai entrar em convalescência. Ela pode passar pela síndrome da abstinência. Ela aí tem que renovar a vida dela, não pode ter as mesmas companhias. O ideal é até mudar de cidade, se for possível, ir para outro lugar, começar a vida nova. É uma nova vida humana. É só assim que eu admito essas coisas melhorarem.
O que eu já vi de alcoólatra que voltou, o cara era o maior. Lá nos Alcoólicos Anônimos, ele era o maior. Já tinha passado 5 anos sem nada. Um dia, por uma bobagem qualquer, ele volta a tomar alguma bebida, pronto. Desencadeou tudo de novo. E aí numa condição pior. Que a saúde já não é a mesma coisa. Uma década que você acrescenta ao seu corpo, há um enfraquecimento maior de certos órgãos e sistemas. Isso é regra. Todo mundo é assim. Então você tem que estar se preparando para ficar com maior idade e disposto. Minha vida toda eu estou fazendo isso. E olha, o tanto de percalços que mesmo assim eu tenho que enfrentar. Até câncer. Através de lâmpada. Isso é uma besteira, né, minha. Mas aconteceu. Então nós temos que olhar bem isso. Agora, o filho tem que ir com calma, mas agora teria que mostrar à mamãe que ela precisa ser internada. Dá um jeito de fazer um sacrifício de internar a mãe. E outra coisa, no início, quando a pessoa fica internada, nem os familiares não devem encontrar com essa pessoa alcoólatra. Ela tem que ficar totalmente encantoada e isolada numa masmorra, para ser atendida convenientemente, senão não resolve, não. Mas tudo é conversa fiada. Com a minha experiência em matéria de tóxico com os outros, tudo isso aí que vocês pensarem não é fácil. Eu quero lembrar para vocês que em matéria de tóxico eu tive experiência com muita gente, até com LSD. E na época eu já expliquei aqui. Eles me mandavam dos Estados Unidos umas ampolas desse tamanho, custava $10.000. Eu recebi várias ampolas de LSD. Agora, nós só examinamos certas coisas com quem queria fazer voluntário, ninguém ficou intoxicado com aquilo. E eu nem cheguei perto. Eu só tinha geladeira com material. A fazer experimentação mesmo para valer, para quem queria. E outra coisa, a gente é que dosava, porque tinha gente que ficava tudo doido. De modo que essas coisas são perigosíssimas. E agora, LSD, que é um produto artificial, é um perigo. Eu quero dizer para vocês que a maioria das tais ampolas de $10.000, eu coloquei no meu crematório. Explodiu, que foi uma beleza. Fez um barulhão. Eu falei assim, ó, vocês querem ver agora uma explosão de $10.000? Eu vou queimar $10.000 nesse instante. Colocamos lá, várias. E aquele, eram ampolas. Aquilo esquentava um pouco, o negócio ia longe. Agora, não é fácil. Essa experiência eu chamei até gente para ver depois. Agora, nós chegamos à conclusão que aquilo tudo, a primeira coisa que a gente vê nos toques todos é dar uma hepatopatia. Até o santo daime dá uma hepatopatia, que é a doença do fígado. Algum tipo nesse sentido. Você quer falar? Faz favor. Com relação a sinalizador evolutivo, mas para a questão grupal, por exemplo. Como é que você... Quer ver uma coisa que eu pensei outro dia, que o senhor comentou lá, que os amparadores estão começando... Você já viu que alguns casos estão tirando algumas pessoas, levando extrafisicamente para o interlúdio, por exemplo. Mas só que está bem no início isso. O senhor chegou a comentar, né? Por exemplo, isso aí seria para você algum sinalizador de alguma decisão de trabalho? Não, o maior sinalizador que nós tivemos aqui esse ano não foi esse, não. Qual que foi? Alguém sabe? Alguém lembra? O magíster. Magíster. Esse aí deu um banho de loja, né, nas coisas. Ele foi um sinalizador de mudança. Agora, ó, ele é que preparou esse livro que nós estamos entrando agora, a mudança das ICs, a inauguração do tertuliário, o processo aí do nosso aqui, do online, para chegar, por exemplo, talvez amanhã na radiofonia. Ele aliviou o processo, a gente vê como é que chega lá. Uma outra coisa, nós acabamos de fazer os 1000 exemplares, você está publicando agora, dentro de CD-ROM, que é uma coisa que nós nunca fizemos. Tudo isso é renovação. Tem que acabar com certos travões para a pessoa poder trabalhar com isso, senão ela não chega. Tem sempre alguma coisa que embaraça. Está entendendo? Mas aí ele Quando eu já expliquei aqui, vou só repetir. Quando eu fui publicar o Projeciologia, tudo quanto acidente aconteceu. Aí no fim eu falei assim, agora só falta incêndio.
Eu falei no outro dia, deu um incêndio lá junto. Aí eu cheguei lá, examinei e falei, não, agora já superou, isso aí não vai atingir aqui mais. O povo tudo descendo lá do prédio, a situação toda. Eu assim, não precisa ter medo, não vai acontecer nada. A parede lá não tem nada. Eu entrei lá para ver. Na hora que o negócio estava todo mundo saindo, eu entrei para ver. Não vai ter nada. E não teve nada. Aí eu cheguei, telefonei logo para a P. Steiner, falei assim, olha aqui, caminho aberto, o livro está publicado, não tem jeito mais. Acabou, fim de papo. O que vocês pensaram aconteceu. Agora, o que é engraçado é que todo mundo que trabalhava no livro ficava entusiasmado com o livro. Porque tinham várias pessoas que trabalharam, que são os composers, sabe? Eles compunham o negócio, naquela ocasião tudo era na base de compor. E todo mundo gostou do livro, porque lá tem muita explicação que eles não tinham nos outros livros. Foi preciso depois eu dar. Só de compor eram 8 pessoas que receberam o livro. E eles sabiam que o livro era gratuito, porque eles mesmos digitaram tudo, você está entendendo como é que é? E lá a edição era gratuita. Agora, um livro gratuito, que a gente estava pagando tudo, com tudo quanto é embaraço ser publicar. O primeiro embaraço que aconteceu foi a hora que o Adolfo Aires vira para mim e fala assim, Valdo, você não pode publicar esse livro. Do jeito que está aqui, não dá. Você vai fazer um negócio dado, grátis. Não pode. Ninguém vai dar valor para o seu livro assim. Adolfo, eu já tenho um monte de livro publicado. Eu conheço isso. Naquela ocasião eu já tinha 27 livros publicados já. Sou especialista nisso, sei que desde o século lá do Gutenberg eu já falava. O livro dado, ninguém lê, que eles não dão valor. A pessoa tem que gastar o dinheiro para ela dar o valor. Eu falei assim, isso é bobagem. Se o livro traz, eu confio mais é no contexto do livro. É aquilo que ele informa, a mensagem que ele tem. O meu precisa disso e eu preciso de atingir pessoas que às vezes não têm dinheiro para comprar o livro. Então o jeito é distribuir mesmo. Outra coisa, eu quero colocar esse livro nas bibliotecas, das grandes universidades. Então foi preciso de convencê-lo a publicar aquilo tudo, colocar o negócio, você sabe, edição gratuita, tal, tudo lá, está tudo escrito lá, a primeira edição. Primeiro eu tive que convencer o meu editor, que é você, estou te falando do seu colega. Agora, ó, ele era uma grande personalidade, o Adolfo Eisen, ele era judeu. Agora, o que se passa? Um grande amigo meu. Eu nunca pude esquecer, porque tinha os filhos dele que trabalhavam lá, a gente almoçava junto, jantava, quando aí. Se deixasse conta dele, eu estava lá quase todo dia. Agora, o que se passa? Ele chegava lá e falava assim, vem cá, você está com o seu motorista aí, o chofer particular? Eu falei, estou. Eu posso ir à cidade com ele? Pode. Ele gostava porque ele tinha confiança no meu motorista, no meu carro, nas coisas todas. E você sabe, Adolfo Eisen, só o que ele fez da EBAL lá, é um edifício enorme, um monte de andar. A gente geralmente reunia no último andar, que era da diretoria lá dele. Eu só ficava lá. Agora, lá eu olhava a biblioteca dele, via uma opção de coisa, a biblioteca da EBAL, aquele negócio todo. Eu trabalhei com eles lá dentro. Agora, ele fez para mim um preço acessível, mas mesmo assim dava para comprar um apartamento em Ipanema, na ocasião. Pessoal, algumas dessas dificuldades que a gente teve, por exemplo, na CCI, tudo, você consideraria também que de algum modo são sinalizadores de um gargalo? Não, eu acho poucos. Assim? Eu acho pouco, porque nós estamos vivendo a era da fartura, né? A coisa toda melhorou. Gente, o que tem aqui de fartura não está de brincadeira. O que a gente gasta de papel, por exemplo, não está. Isso não era assim. Eu sou da época que você aproveitava tudo, não havia plástico, não havia nada. Não tinha jeito de estar fazendo cópia de nada, era a maior dificuldade. Agora, hoje não, a gente nada de braçada. Eu fico bobo, como é que vocês não têm noção disso? Que vocês não são obrigados a ter essa noção, que vocês não viveram a necessidade, a carência. Então o negócio é esse. Isso aí é como a turma que teve da Segunda Guerra. Então a gente ia comer com eles, almoço, jantar, alemães, esse negócio todo, e deixava um pouquinho de comida no prato. Eles falaram assim, você não esteve na guerra. Quem esteve na guerra come tudo, porque dá valor para a comida. Que passou muita fome. Vocês estão entendendo como é que é? A mesma coisa eu falo, vocês estiveram na guerra. A guerra da necessidade, da penúria, da carência, você está entendendo? Dos processos nossos mentais somáticos. O negócio era muito mais difícil. Hoje você vê aí o tanto. Eu fico bobo quando eu chego aí numa dessas livrarias, inclusive na nossa aqui, na Mega Store, aquele monte de livro que tem.
tudo quanto é assunto. Isso era uma dificuldade. Os livros que saíam, você escolhia a dedo. Não, faz alguns meses, eles vão publicar. A gente ficava esperando. Às vezes 5 milhões durante o ano. Hoje não. Numa semana aparece aquele monte de livro. Eu vivo lendo o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Eu olho na quinta e no domingo, às vezes no sábado, que fala sobre livro. E tem lá aquele equilíbrio, mais, etc. Tal, essas coisas. Só para ver os livros que saem. É um monte de coisa que tem. E as listagens dos livros best-seller. Best-seller eu nunca levei em consideração. Raramente eu vejo alguma coisa. Que é muita bobagem, que é ficção. Né? A maioria, né? Agora, hoje já tem não ficção. Esse eu olho. De modo que vamos aproveitar aquilo que nós temos de disponível. Os aportes que nós estávamos falando da PROEX. Isso é muito sério. Então, dentro desse contexto, assim, como que você indicaria assim, para a gente, dentro das ICs, por exemplo, utilizar esse sinalizador evolutivo assim, para incrementar o trabalho, melhorar? Tudo? É você falar isso para que o povo tenha a noção, tenha a lucidez sobre aquele ponto maior de incentivo, de estímulo, de motivação. A motivação a gente nunca pode perder de vista. A gente tem que estar sempre falando nisso, senão não vai. O povo esquece, eles não dão valor, se acomoda, entende? E agora, com essa fartura toda, a disponibilidade que nós temos, nós nadamos de braçada hoje. Aumenta a dispersão também. Né? É. Por exemplo, eu acho impressionante, nós, por exemplo, fizemos várias edições, o Homem Urbanizado, por exemplo, a terceira edição, dezenas de exemplares, distribuído gratuitamente. Centenas, né? E aquilo colocado na capa. Está entendendo? Eu acho isso o máximo. Agora, hoje, com tanta gente assim, nós ainda estamos distribuindo o livro gratuitamente, você vê. A gente atendendo as bibliotecas, que é uma coisa muito séria. Aqui só para fazendo um marketing aqui, a Editárias, ela doou, nos últimos 3 meses, a gente fez um levantamento, foram mais de 1.000 livros doados. Isso é muito sério. Agora, seria bom você, naquelas pontuações, colocar livros doados em 2008. Coloca o total. A gente está fazendo esse levantamento. Isso é importante. A gente doou 200 dicionários de verbos para os colégios aqui de Foz do Iguaçu. Pois é. Agora eles estão estudando em cima do dicionário de verbos aí da Editárias. Muito bom isso. Vai em frente. Tá certo. Gente, hoje nós temos 19 verbetes para a eleição aqui. Nossa. Você quer falar? Quer. Só um minutinho que eu vou falar das pontuações. As pontuações de hoje foram 18 votos online, 14 perguntas respondidas online, 15 perguntas presenciais e 68 assinaturas no livro de presença. Os recados em seguida da votação serão César Cordioli, Igor, Thaís e Loche. Vamos então à votação, os verbetes novos, realidade única, recorrência, retrospectiva decenal, segunda vocação, síndrome de Amiel, somatório assertivo, subconsciencialidade, transformismo, truculência, verbetes antigos, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, confim problema, hibernante, inconcretude, megapeso, melex e parapercépio. Pessoal, boa tarde a todos. Ainda sobre o tertuliário, nós temos alguns recados importantes. Primeiro, tem muita gente perguntando se vai inaugurar mesmo dia 30 de novembro. Então, hoje de manhã a gente fez questão de conferir com toda a equipe técnica, professor Everton, pessoal responsável pelo som, pelo vídeo, pela lógica. Então, de fato, está confirmado. O tertuliário vai ser inaugurado dia 30 de novembro, agora, domingo.
Esse é o primeiro recado. Segundo, é bom atentar que o horário da cerimônia de inauguração é meio-dia. E, de fato, nós vamos começar pontualmente, ok? Por quê? Porque nós temos que encerrar, dá tempo do pessoal entrar, para a tertúlia começar meio-dia e 30. Terceiro ponto. Você que está em casa, teletertuliano, a gente tem recebido muitos e-mails para saber se a pessoa vai conseguir acompanhar pela internet. Vai conseguir, sim, já a partir do meio-dia. Gostaria de pedir, inclusive, para quem é responsável pelo site, para botar essa atualização lá. Meio-dia, já vai estar online, informando aí, né, as imagens da inauguração, para em seguida ter a tertúlia. E gostaríamos de pedir para todo mundo ajudar a criar esse movimento dentro da CCCI e divulgar, porque é uma data relevante. Sobre tertuliário é isso. Agora, aproveitando aqui para não ter que voltar depois, eu queria falar do discernimento, 2 recados rápidos. Primeiro, nós vamos estar fazendo a cerimônia de entrega da Vila Discernimentum no sábado, às 6 horas da tarde, lá no próprio local. Então, quem tiver interesse em ir lá, conhecer a vila, conversar com os moradores do campus, dar o seu apoio energético, está convidado. Vai ser sábado, às 6 horas da tarde. E no domingo, às 8 horas da noite, nós vamos ter a nossa tradicional sessão pipoca. O filme é Moça com Brinco de Pérola. É um filme que retrata a Holanda do século XVII. Uma reprodução de época muito bacana. Tem muita gente comparecendo nas nossas sessões lá. Então fica como opção domingo à noite, 8 horas. Boa tarde, pessoal. Em nome do CEEC, mais uma vez, estamos divulgando aí a Semana da TENEPS, de 24 a 31 de dezembro. Essa semana vai se iniciar com o evento Fórum de TENEPS, para o qual a gente já tem 115 pessoas inscritas. O fórum vai ser de quarta a sexta-feira, 24 a 26 de dezembro. Em seguida, a semana prossegue com o curso avançado de TENEPS com o professor Valdo, que será nos dias 27 e 28, sábado e domingo, quando teremos 4 aulas inéditas, né, sobre o tema da TENEPS. A primeira aula é gratificação cognopolita, a segunda, inventário da TENEPS, a terceira, extra da TENEPS, e a quarta e última aula, para conexão. Nós já estamos com 284 pessoas inscritas, nós ultrapassamos aí a marca de 80% das vagas. Então, restam apenas 66. Então, para todos que estão interessados em se inscrever, a gente recomenda que façam a inscrição o mais rápido possível. Tá legal, gente? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Gostaríamos de fazer um convite pela reaprendência da aula aberta que nós teremos neste sábado, dia 29 de novembro, às 15 horas, lá no Discernimento, com a professora Fabiana Cerato, sobre o desenvolvimento da agressividade sadia. A professora Fabiana Cerato é voluntária da Conscienciologia e professora desde 1997, é professora itinerante, colabora em várias ICs e é arquiteta, né, de formação, e ela vai explicar um pouquinho sobre o que é essa aula. Pessoal, obrigada pela oportunidade. Falar rapidamente é uma parte do curso que eu já dei internacional, já dei na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, em outros países, só ainda não tinha trabalhado com ele aqui no Brasil. Eu vou trazer um pouquinho da experiência internacional para conversar com vocês e falar principalmente de um tema que é polêmico. Quando se fala de agressividade, todo mundo pensa que é negativo, né? Então sempre tem feedback se ainda não tem uma palavra melhor ou que possa substituir a agressividade sadia. Então dentro disso eu vou estar trabalhando e debatendo, é um curso, uma aula aberta. Sábado agora, dia 29, antes da inauguração lá da Vila de Discernimento, que o César falou, às 3 horas, na reaprendência. Gostaria de contar com todo mundo para debater e trocar experiência. Tá certo? Obrigada. Pessoal, então, rapidamente, o último recado. Sobre a palestra virtual, a web conference da Apex, nesse sábado agora, nós vamos ter a participação do professor Nário Takimoto. Então, o tema vai ser Consciencioterapia e ProEx. É só acessar o site da Apex, que é o www.apexinternacional.org. Então, sábado, às 15h30. Vale também para os teletertulianos. Então, a palestra virtual com o professor Nário Takimoto sobre Consciencioterapia e ProEx. Okay? Ganhou o verbete coabitante com 7 votos. Boa tarde, até amanhã.